Bem-vindos e bem-vindas. Este webcast será acompanhado por Jéssica Guzmán, que é mestre em Educação e licenciada em Matemática pela Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. Interessa-se por temas relacionados com educação, inclusão educacional e incorporação de tecnologias no campo educacional e científico, concentrando-se neste momento no tema da preferência acadêmica e das políticas educacionais colombianas. Atualmente é instrutora e gerente de portfólio na linha de ensino e pesquisa na Software Shop, promovendo o uso de ferramentas para transcrição automatizada, criação de conteúdos em educação virtual, bem como software de apoio para análise qualitativa e gestão de referências, entre outros. Enquanto eu inicio a apresentação, ou previamente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e gostaria de perguntar se vocês, no dia a dia de vocês, vocês trabalham com transcrição, que tipo de trabalho vocês desempenham e que ferramentas vocês utilizam no geral para fazer a transcrição de áudio e vídeo. Então, eu vou dar uma olhadinha nas respostas do chat. E logo mais daremos início à apresentação. Vemos aqui algumas saudações. Aqui diz Omar que não conhece Amberscript, que gostaria de saber mais. Kleberson diz que não usa no dia a dia, mas que utiliza para fazer pesquisa acadêmica, no caso de transcrição de entrevistas. Bom dia, Jamie. Vanessa diz que é pesquisadora e vai começar a fazer transcrições na sua pesquisa. Rogério, pesquisador e profissional de informática. Nancy indica que a transcrição implica muito tempo e desgaste caso seja feito manualmente. Hamilton, bom dia. Rogério diz que utiliza para transcrever entrevistas. Sandra indica que nesse momento está transcrevendo informação desde o seu trabalho de pesquisa qualitativa, não conta com ferramentas de apoio, faz isso de forma manual e isso toma muito tempo. Juliana trabalha com pesquisa qualitativa, utiliza em vivo, quer aprender a utilizar o Amberscript. Muito bem, Juliana. Verônica, me interessa Amberscript porque eu trabalho com entrevistas para fins acadêmicos e isso me toma muito tempo, muito bem. Alejandra diz que eventualmente ela faz transcrições, que deseja conhecer Amberscript. Bem, muito obrigada pela participação de todos. Aqueles que eu não pude ler, obrigada da mesma forma. Eu estou lendo aos poucos os comentários de vocês e gostaria de iniciar essa apresentação e mostrar ou apresentar as funcionalidades de uma forma geral, fazendo a apresentação de Amberscript. Então, a primeira coisa que nós vamos dar a conhecer é o que é Amberscript. Eu vou parar um pouquinho o meu vídeo para que vocês possam ter o foco aqui na tela, principalmente aqueles que estão conectados pelo celular, porque, claro que no computador é muito mais fácil visualizar o conteúdo compartilhado, mas no celular nem sempre. Então, bem, Amberscript é uma ferramenta de transcrição automatizada que permite converter áudio e vídeo em textos de uma forma bastante simples, bastante rápida, bastante prática. Alguns de vocês no chat diziam que vocês demoram bastante tempo fazendo esse processo de forma manual e poder fazer uso de uma ferramenta automatizada como o Amberscript vai fazer com que vocês possam economizar muito do tempo de vocês, visto que essa energia investida
em ouvir e verificar tudo isso. Nós vamos ver isso no processo de revisão da transcrição. Tudo isso é feito de uma forma bem simples, porque de fato a única coisa que nós precisamos fazer nessa ferramenta é carregar a informação, escolher o idioma e a quantidade de oradores de uma entrevista, de um grupo focal, da minha reunião, de uma audiência, enfim. Depois nós procedemos com a transcrição, editamos a seguir e se queremos converter em subtítulos, visto que essa é uma das opções apresentadas por AmberScript, nós podemos fazê-lo. Senão, nós ficamos com a transcrição e, ao finalizar, nós exportaremos esse arquivo e vamos poder trabalhar com esse arquivo de Word, ou esse documento de Excel, ou esse documento de texto, que são as possibilidades de exportação de AmberScript. Nós poderemos trabalhar em alguns softwares qualitativos ou poderemos simplesmente convertê-lo em PDF ou copiar e colar essa informação, caso nós desejemos um formato diferente, transformá-lo num formato diferente, mas bem, hoje nós vamos focar, em primeiro lugar, no uso de AmberScript, em apresentar essa ferramenta, mostrar como é o processo, as vantagens, etc. E depois disso, nós vamos ter algumas opções, e eu repito, algumas, porque eu não posso elencá-las todas num espaço tão curto de tempo, mas eu posso mostrar algumas formas, alguma das formas com a qual nós podemos trabalhar com esse material transcrito num software qualitativo como Envivo ou MaxQDA. Então, continuando, em relação a essas vantagens, de uma forma geral, do uso de AmberScript, nós temos, primeiramente, automatizar uma alta porcentagem do processo de transcrição, reduzindo o tempo investido no trabalho manual. Às vezes nós fazemos o ditado para uma equipe, e a equipe vai digitando, mas esse é um processo ainda assim muito demorado de ser feito manualmente. Por outro lado, nós temos a oportunidade de trabalhar com muitos idiomas, e AmberScript inclui muitos dialetos. Por exemplo, no caso do espanhol, nós temos o espanhol latino-americano e nós temos o espanhol da União Europeia. Já para o português, eu acho que inclui também a diferenciação entre o português de Brasil e o de Portugal, mas nós podemos confirmar isso mais na frente, durante o exercício. Já por outro lado, com AmberScript será possível transformar essa transcrição em subtítulos, utilizando diferentes programas de vídeo, utilizar esse arquivo no YouTube, etc. Esse é um outro plus que essa ferramenta apresenta. E bem, por outro lado, nós podemos carregar o vídeo e assisti-lo enquanto eu faço as modificações. E em muitos casos eu posso fazer também anotações ou grifar coisas importantes que podem ser apreciadas no vídeo, mas não necessariamente poderia ser apreciado ao ouvir o áudio da mesma gravação. Já já eu dou uma olhadinha no chat, eu vejo que vocês estão escrevendo algumas coisas, daqui a pouquinho eu dou uma lida. E bem, por outro lado, o AmberScript vai incluir ferramentas de correção, como marcas de tempo, timing. Eu vou poder sublinhar, vou poder diferenciar os oradores e vou poder exportar em diferentes formatos. No caso da transcrição, eu posso exportar no formato Word, no formato TXT, no formato CSV, no formato JSON, acho que essa é a leitura correta. E também SRT, VTT, EBU, STL, etc., para subtítulos. Então, nós temos diferentes possibilidades para trabalhar com esse áudio, com esse vídeo transcrito.
Também a exportação de AmberScript vai ter diferentes opções, então eu posso selecionar se eu quero fazer o download apenas do conteúdo ou do conteúdo com o timing. Eu tenho diferentes opções. E eu acho que Marta e Isabela falou aqui no chat também no que diz respeito a palavras como modismos, etc. A inteligência artificial vai reconhecer essas palavras ou expressões mais facilmente. E também contamos com um glossário ou um dicionário para poder acrescentar essas palavras, caso necessário. AmberScript também conta com com um aplicativo para smartphone que está em desenvolvimento e permite gravar desde o telefone, carregar áudios, vídeos e fazer a transcrição. Essa edição será realizada via web, então é um outro formato dessa ferramenta que está em desenvolvimento. E aqui considerações e recomendações. Bem, para o que Eliane diz aqui no chat, AmberScript não faz a tradução, ela faz a transcrição, ou seja, se você carrega um áudio em espanhol ou em português, você vai ouvir o áudio no idioma original e você vai ter a transcrição nesse mesmo idioma, ou seja, no caso português. Ele não vai fazer a tradução. Sebastián pergunta se é possível fazer a distinção de uma, duas ou mais participantes. Já já vamos observar um exemplo. Você pode selecionar a quantidade de participantes que estão envolvidos nessa gravação. Então, se de repente você não consegue identificá-los ou você se engana, você pode fazer um ajuste na hora de editar a transcrição. Fernando diz que a interpretação não está funcionando. Vocês conseguem me ouvir em português? Se alguém puder se manifestar, se alguém está ouvindo em português. Ok, obrigada. Obrigada. Bem, Eliane, eu acho que você estava se referindo ao áudio da tradução. Eu espero que você tenha conseguido resolver esse problema. Você consegue ouvir agora? Você deve desativar o áudio original para que vocês não escutem o áudio original em espanhol. Então, escolham o idioma selecionado, o idioma de vocês, e desativem o áudio original. Bem, continuando aqui com as considerações e recomendações, apesar que essas ferramentas são bastante robustas e confiáveis, sempre devemos levar em consideração algumas recomendações para o momento de realizar as gravações e para poder obter a melhor qualidade de áudio ou vídeo, para poder ter um melhor aproveitamento da ferramenta. Visto que a qualidade do áudio ou vídeo, claro que vai ser muito importante para a precisão da transcrição. Então, aqui nós temos algumas recomendações que são importantes, elas estão em espanhol, mas nós contamos aqui com a interpretação simultânea para o português da Georgina. Então, primeiramente, o que vocês vão fazer é verificar qual é o dispositivo que vocês vão fazer essa gravação, de forma que vocês possam ter um áudio de uma excelente qualidade. Se vocês vão gravar com o aplicativo de AmberScript, vocês devem verificar de que seja de boa qualidade, que tenha uma boa qualidade de áudio. Para realizar um trabalho de campo, para aqueles que estão fora, no entorno
um pouco mais ruidoso, é importante contar com 2 dispositivos para a gravação, contar com um respaldo de tal forma de que se ocorre algum inconveniente com o dispositivo, então vocês têm um outro que possa respaldá-los. Bem, essas são algumas recomendações antes da gravação. Agora, durante a gravação, é importante realizar essa gravação diretamente da fonte. O que que isso quer dizer? Exemplo, nós estamos numa entrevista via Zoom e eu estou gravando o áudio, tanto da pessoa que está do outro lado, como aquilo que eu estou falando. Eu estou gravando isso no meu celular. Mas acontece que eu posso gravar a reunião diretamente no Zoom. E isso vai gerar uma qualidade muito maior, visto que eu estou acudindo diretamente à fonte, visto que eu estou utilizando a própria ferramenta do Zoom. Já se eu utilizo o áudio gravado do meu celular, é possível que eu possa perder um pouco da qualidade desse áudio. Sabemos que tem casos que são um pouco mais extremos que outros, mas essas recomendações são importantes. Por outro lado, se nós estamos fazendo uma gravação através de um celular, de um gravador, é importante posicionar o microfone próximo aos oradores para que possamos ouvi-los bem. Já aconteceu um momento onde fizemos provas de áudio, onde não é possível detectar aquilo que está sendo falado, visto que predominantemente, muitas vezes, ouvimos o ruído externo, os barulhos externos, ou o barulho de outras pessoas conversando, enfim, o ruído ambiente. Então, é muito importante isso, posicionar o microfone próximo aos oradores. Também nos grupos focais ou em questões onde nós temos uma participação de muitos envolvidos, é importante estabelecer regras e metodologias para poder gravar de um por um, de forma que essas vozes não fiquem sobreposicionadas umas sobre as outras. É importante manter um volume constante, sem pausas excessivamente extensas, porque o que que ocorre com essas pausas? Bem, vamos supor que gravamos 1 hora de áudio, mas nessa hora de áudio, 10 minutos ficaram em total silêncio. Então, ao repassar essa gravação, eu vou estar utilizando 1 hora que eu comprei de Ember Script e, bom, em qualquer outra ferramenta, isso funciona praticamente da mesma forma. Então, vocês utilizam 1 hora, esses 10 minutos que vocês ficaram em silêncio, que vocês foram para uma pausa, bom, vocês estão pagando por isso também. Então, de repente, depois da gravação, é possível também fazer uma edição de vídeo, retirando essas pausas, e também tentar minimizar ao máximo o ruído de fundo, pois o ruído ambiente pode interferir na transcrição. Então, essas são as recomendações iniciais e básicas. Claro que depende muito do entorno no qual vocês estejam desenvolvendo o trabalho de vocês, visto que vocês podem precisar de algumas ferramentas ou simplesmente seguindo essas instruções, ah, é possível que fique tudo bem. Daqui a pouquinho eu vou respondendo as perguntas de vocês no chat. E bem, finalizando as recomendações, agora temos as posteriores à gravação. Então, em primeiro lugar, nós temos a colocar um nome para o áudio ou vídeo, de forma que possamos identificá-lo facilmente. Às vezes temos nomes muito compridos dessas gravações e depois é difícil identificá-lo, nomes com números, letras, enfim. Depois nós não podemos identificá-la facilmente. E, bem, essas expressões específicas de cada país, como já foi dito anteriormente, é possível que elas não sejam reconhecidas, e para isso é possível utilizar o glossário para acrescentar essas palavras.
e também fazer a revisão do áudio para corrigir, introduzir anotações, grifar algumas coisas, etc. E para finalizar, utilizar ferramentas de áudio, no caso de querer cortar silêncios ou, enfim, para melhorar a qualidade do áudio, etc. Eu especificamente estou trabalhando num curso onde essas questões são explicadas com um pouco mais de profundidade. Então, bem, essas são apenas algumas recomendações simples. E, bem, a partir disso, eu vou passar para a interface de AmberScript. Aqui eu tenho todas as transcrições que eu fiz previamente. E se eu quero fazer o upload de um arquivo de áudio ou vídeo, carregar esse arquivo, eu tenho três opções. Pode ser a partir do meu dispositivo, ou seja, do meu computador. Eu posso ter um link também. E agora, essa opção recente é YouTube. Eu posso fazer uma importação do YouTube. Então, nesse caso, eu vou usar o meu dispositivo. Os formatos admitidos são esses que estão aqui embaixo, formatos de áudio e vídeo. Então, bem, eu posso carregar mais arquivos. Eu vou carregar agora apenas um, mas é possível carregar vários. Então, eu vou carregar esse arquivo e aqui era onde eu indicava que eu vou selecionar o idioma. Nesse caso, o idioma é espanhol. Aqui nós temos português e português do Brasil. Vou selecionar o idioma. Nesse caso, é uma gravação em espanhol. Então, eu escolho espanhol da América Latina. E essa gravação específica tem apenas dois interlocutores, mas eu posso modificar essa informação. Se eu tenho um, dois, três, quatro, cinco ou mais de cinco interlocutores, para que ele possa identificá-los. Nesse caso, são dois. Eu posso escolher transcrição ou subtítulos. Nesse caso, eu vou escolher a transcrição. Então, ok. E aqui embaixo, utilizar o dicionário, caso seja necessário. Aqui eu posso criar uma coleção, posso introduzir palavras, termos. E aqui ele começa a processar a transcrição. E aqui nós temos a edição. A maioria é de um único orador, das falas é de um único orador. Então aqui vocês podem ver o vídeo e ouvir a transcrição, ver a transcrição automaticamente. Então, eu posso me mover nesse entorno com Alt e clicando em algum espaço. Então, a letra vai ficando mais escura no momento onde eu estou falando. Então, se eu quero, por exemplo, introduzir uma anotação, eu posso fazer isso aqui. Se eu quero grifar alguma coisa, algum trecho, eu posso grifar também. E aqui no áudio, nas ondas de áudio, ele me mostra a parte que está grifada. E, por exemplo, aqui eu tenho uma marcação de tempo, então
Eu posso dar um enter modificando a marca do tempo. Eu posso, por exemplo, acrescentar aqui um novo interlocutor, um novo orador, ou modificar o nome. Eu posso editar essa informação. Aqui ele ainda está processando a transcrição. Então, se tivéssemos um outro orador, ele teria identificado. Aqui no vídeo temos um único orador, então ele detecta como um único orador. Aqui aparece o nome do orador, e temos Speaker 1, Speaker 2, ele vai separando, eu vou revisando, vou colocando símbolos de interrogação, exclamação, vamos ajustando a pontuação conforme necessário, e também posso me mover através das ondas de som, fazendo um clique aqui nas ondas sonoras, que é como se fosse um controle de áudio. Eu posso modificar a velocidade, se eu quero verificar de uma forma um pouco mais rápida esse áudio, eu posso fazê-lo sem nenhum problema. Então, eu posso ter o controle da velocidade para poder revisar de forma muito mais rápida e posso também modificar o nome do arquivo. E eu posso desfazer, posso refazer, também posso substituir, assim como faríamos no Word, nós podemos buscar uma palavra e modificá-la por outra, substituí-la por outra. Então, nós podemos fazer isso perfeitamente, sem nenhum problema. Ainda está em andamento a transcrição. Daqui a pouquinho eu acho que vai ficar pronta para que eu possa mostrar para vocês como isso é feito de forma automática. Bem, enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas do chat. A Marta pergunta como se faz isso através do Em Vivo. A casa matriz do Em Vivo conta com outra ferramenta de transcrição que é feita por separado, ou seja, Em Vivo por si só não faz a transcrição automática, visto que é possível fazer a transcrição manual na ferramenta. Depois eu vou deixar o meu e-mail para que você possa me escrever e eu vou compartilhar com você se temos algo a respeito em relação a isso. Aqui temos uma outra entrevista. Aqui ele está separando os oradores, Speaker 1, Speaker 2. Eu vou reproduzir o áudio do começo. Então, se queremos realizar alguma modificação, uma correção, aqui é uma carreira de educação superior, então eu posso editar o texto, eu posso modificar sem nenhum problema, eu posso realizar fazer a revisão, as correções, conforme necessário. Aqui eu posso trocar o nome do orador. E depois de ter feito todo esse processo de revisão e correção, enfim, de ajustes, eu vou exportar. Alguém pergunta aqui se eles marcam as pontuações. Sim. Se você acha que ali é uma vírgula e não um ponto, você pode modificar. Aqui nós vemos alguns símbolos de interrogação. Ele sempre aparece o de fechamento. No caso do espanhol, existe um símbolo de interrogação que vem no começo da pergunta, então você pode colocá-lo. E se eu quero exportar, eu tenho diferentes formatos. Eu tenho todos esses formatos, Word,
a JSON, enfim, nesse caso nós vamos fazer no Word e temos diferentes opções de exportação, podemos incluir marca de tempo, incluir os oradores, enfim, eu seleciono e vou exportar o texto. Ao exportá-lo para o Word, aqui, como vocês podem ver, está a transcrição. Então, aqui ele já está com a correção que eu fiz. Eu vou habilitar a edição da transcrição apenas para fazer uma coisa. Não, eu vou deixar desse jeito, sem problema. Eu vou deixar assim e vou levá-lo para em vivo e para a Max QDA desse jeito. Então, bem, aqui está o meu processo, já foi feita a transcrição, a revisão, eu já fiz o download e, bem, vamos ver quais são as opções que esse software me apresenta. Eu vou iniciar com em vivo. Então, a primeira coisa é que, perdão, eu vou abrir aqui em MaxQDA. Então, aqui em transcrições, em importar, eu tenho de Amber Script. Então, ele vai me dar algumas opções e eu posso fazer isso, procurar o arquivo em Downloads e vou abrir. É importante ter fechado esse documento para poder importá-lo. Então, uma vez importada essa entrevista, eu vou colocá-la aqui na minha pasta de entrevistas. Aqui, como não tem a marcação de tempo, não vai ocorrer o que ocorreu com a outra, pois uma vez importada, ela vem com essa marcação de tempo. Então, eu posso trabalhar com o áudio aqui. Então, bem, nesse caso, eu fiz o download sem a marcação de tempo, mas se eu quiser fazer com o timing, com a marcação de tempo, eu posso fazê-lo também. Então, eu tenho aqui um sistema de códigos. Eu posso criar um sistema de códigos. Eu posso, por exemplo, selecionar um trecho e criar um código. Ou posso arrastar aqui. Eu posso arrastar esse trecho para aqui, tipo de programa. Instituição, eu coloco aqui em programa acadêmico, ou yes. Então, esse é um exercício um tanto rápido. Eu já tinha bem clara essa codificação, o que foi perguntado nas entrevistas, etc. Então, quais os motivos que fizeram com que essa entrevistada escolhesse essa instituição? É uma pergunta. Então, aqui ele vai me mostrando a codificação. Então, bem. Agora eu vou passar para em vivo para fazer esse mesmo processo. Então, agora vamos abrir em vivo. Aqui eu acho que eu estou tendo alguns inconvenientes com o em vivo, com a ferramenta. Eu vou tentar começar de novo. Pronto, ele abriu já aqui nas entrevistas. Então, eu vou a importar, vou para arquivos, eu vou procurar aqui em downloads. Já temos aqui a entrevista. Se eu quero convertê-lo em PDF, eu posso convertê-lo em PDF sem nenhum problema.
E aqui eu vou importar a mesma. Então, bem, eu tenho aqui a entrevista 2. Aqui temos os mesmos códigos, eu tentei deixar de uma forma bem similar. Aqui, esse programa era de gestão de mercados. Essa aqui é do IES, Instituição de Educação Superior. Então, aqui nós temos essa mesma codificação. Vamos fazer a última aqui. Eu posso arrastar, nesse caso, essa resposta para motivos da preferência. E aqui eu tenho as bandas de codificação para ver o que eu estou codificando, o que que vai ficando aqui. Aqui o programa acadêmico, tipo de programa acadêmico. Então, eu já fiz esse mesmo processo em ambas as ferramentas e agora vamos observar algumas questões de visualização. Nós podemos formar, por exemplo, uma nuvem de palavras. Então, aqui, se eu quero trabalhar, por exemplo, com uma nuvem de palavras para todos os documentos, eu também poderia escolher o documento. Então, eu venho aqui em início, entrevistas. Eu vou escolher visualizar nuvem de palavras. E uma vez que o resultado estiver pronto, ele vai formar essa nuvem de palavras. Então, deixem as suas perguntas no chat. Enquanto isso, enquanto o software vai carregando, eu vou respondendo as perguntas. Então, temos aqui essa nuvem de palavras. E tem palavras que não têm muito a ver, como quais ou ok. Então, nós podemos colocá-las na lista de palavras indesejadas. E na hora de fazer uma nova consulta, essa palavra já não vai aparecer como quais e ok. Essas palavras que de repente não estão brindando nenhuma informação relevante para essa lista de palavras base. Nancy fez uma pergunta no que diz respeito a recortar elementos do áudio. Bem, nós podemos utilizar diferentes ferramentas. Eu, particularmente, gosto de Audacity para fazer o recorte em áudio, mas se é em vídeo, podemos utilizar outras ferramentas para poder editar esses vídeos, caso seja necessário. Então, aqui nós temos diferentes tipos de visualização. Nós temos em resumo, essas palavras. E se nós queremos exportar também essa nuvem de palavras, nós podemos exportá-la. Então, nós vamos ter um arquivo, uma imagem em PNG, e vamos poder utilizá-la em relatórios, em documentos, enfim. Então, aqui foi exportado e já podemos utilizar esse arquivo. Também podemos escolher os arquivos e elementos, podemos buscar em todos os arquivos ou apenas em elementos selecionados ou em pastas selecionadas. Podemos salvar esse critério de busca para que depois, uma vez que eu integre outros arquivos,
ele possa fazer esse processo já considerando todos os outros arquivos. Agora, se eu vou para MaxQDA e eu preciso formar uma nuvem de palavras, eu venho aqui em ferramentas visuais, a formar nuvem de palavras. Aqui eu vou ativar os documentos, nuvem de palavras. Eu vou inserir os elementos ativos, dar o OK. E aqui eu tenho uma outra nuvem de palavras também. Então, se eu quero acrescentar isso na lista de exclusão, algumas palavras na lista de exclusão, eu posso formar algumas listas. Eu tenho uma já criada, eu vou reorganizar e aqui eu tenho uma nova nuvem de palavras sem essas palavras supérfluas. Eu posso guardar, salvar, ou posso exportar. Aqui eu salvo. Posso modificar as cores. Em Vivo eu também posso modificar as cores. Bom, esse verde não foi uma boa escolha, mas eu posso também, enfim, aqui em Vivo eu posso modificar a forma a como se vê essa nuvem de palavras. Bem, Cleverson, no final eu vou responder a sua pergunta, ok? E, bom, enquanto isso, eu vou deixar meu e-mail em caso de vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem me escrever, eu vou tentar responder no menor tempo possível. Então, eu vou fechar aqui essa janela. E agora eu já posso ver aqui a minha nuvem de palavras. De repente, eu preciso fazer uma depuração um pouco melhor, mas para exemplificar, funciona muito bem. Alguém pergunta se tem custo essa ferramenta. Assim, qualquer uma dessas ferramentas que eu estou utilizando são ferramentas pagas. Então, sim, se você está interessado, deixe o seu contato para que eu possa falar com você depois. Eu vou fechar aqui e agora eu vou passar para uma matriz na qual nós podemos ver a codificação. E isso serve para identificar quais são aqueles temas que, de certa forma, são mais relevantes. E em MaxQDA, eu venho aqui em matriz de código por documento. Vou dar clique em OK. E aqui ele mostra, dentro dessa codificação, que na entrevista P2, uma pessoa está codificada para Instituto de Educação Superior. Aqui em entrevista P4 eu tenho os motivos preferenciais para Instituto de Educação Superior também. Em entrevista P3 também 4 marcadas ali em motivos de preferências e Instituto de Educação Superior. Ou também posso vê-lo através dessas figuras, dessas bolinhas, ou ver simplesmente os números. Eu posso ver tudo isso sem nenhum inconveniente. Se eu quero exportar essa matriz, eu posso fazê-lo. Eu posso exportá-lo como um documento. Então, bem, Oscar faz uma pergunta importante. Se em relação à capacitação do uso dessas ferramentas,
Bem, nós brindamos capacitação, então isso pode ser conversado, ok? Por favor, deixe algum tipo de informação, se você pertence a alguma instituição, em que país você está, apenas para que possamos ter isso em mente na hora da cotação, ok? Então, bem, aqui temos a matriz de código em Excel. Eu também, se quero fazer um gráfico, enfim, alguma coisa em Excel, eu posso utilizar essa parte. Mas se eu vou para em vivo, que é o equivalente da MaxQDA, eu venho aqui em explorar, consultar a matriz de codificação. Eu vou acrescentar aqui os elementos. Então, eu vou acrescentar os códigos. IES e programa acadêmico, e aqui em colunas eu vou selecionar os elementos, aqui as entrevistas, as pastas de entrevistas e consultar. Também posso salvar os critérios e para poder consultar depois é importante, e se eu quero gerar uma coisa um pouco mais visual, eu posso colorir as células. Ele vai identificar os elementos predominantes. Então, aqui nós temos essa mesma codificação. Isso pode ser visualizado também dessa outra forma, através de gráfico. Se eu quero exportar, eu posso exportar essa planilha sem nenhum problema. Então, aqui novamente a matriz de codificação. Aqui eu posso ver quais são os assuntos mais relevantes da entrevista, os aspectos que mais foram abordados ali, etc. Então, bem, eu estou em vivo e eu vou fazer uma última coisa antes das perguntas finais. No em vivo, nós temos uma matriz onde eu vou ver o resumo da codificação. Então, eu vou ter os documentos, eu vou ter os códigos e vou ter o resumo dessa codificação. Mas para fazer essa matriz, o primeiro que eu preciso fazer é criar os casos por entrevistas. Eu tinha criado os casos através dessas três, mas essa nova eu não tinha criado um caso ainda. Então, eu vou criar. Eu dou um clique com o botão direito, criar como caso, aceitar. E aqui eu vou ter os casos. Aqui eu vou ter P1, P2, P3 e P4. E agora sim eu venho para cá, arquivos. Eu vou criar, perdão, matriz de marcos de trabalho. Então, matriz entrevistas. Eu vou selecionar os casos, que são as entrevistas. E aqui eu vou selecionar também os códigos. Dou aceitar. Deixe-me ampliar um pouco aqui. Bem, eu tinha criado uma matriz previamente, é por isso que ele mostra aqui. Então, eu vou colocar aqui resumir automaticamente. E bem, aqui vai aparecer duplicado por esse mesmo motivo, porque eu já tinha criado anteriormente essa matriz. Eu não apaguei. Então, aqui eu tenho essa mesma codificação de IES no Sena. Então, eu posso exportar esse documento também em Excel. Posso abri-la posteriormente.
Posso visualizá-la sem nenhum inconveniente. E aqui eu tenho também a codificação. Aqui, razões de preferência, interesses acadêmicos, localização, e podemos identificar os assuntos gerais de forma muito mais simplificada com essa ferramenta da matriz de marcos de trabalho. Em MaxQDA, nós temos uma matriz parecida e é uma matriz de segmentos interativos, então eu vou para MaxQDA e nessa mesma janela onde eu tinha essa matriz de código por documento, eu vou selecionar a opção matriz de elementos interativos, eu faço um clique aqui e onde eu faço o clique, ele vai mostrando. Então, em educação superior, nós temos SENA, Universidade Nacional, etc. Aqui, programa acadêmico, gestão de mercado, estatística, etc. Razões de preferência, então, benefícios, abrir as portas do entorno laboral, oferecer programas, etc. E assim eu vou verificando de forma interativa se eu desejo ter essa informação exportada, eu posso fazê-lo tanto no Word como no Excel, vou fazendo no Excel para que fique de forma que eu possa equiparar. Então, aqui ele me brinda esse resumo de informação. Eu tenho aqui os códigos, as entrevistas e o resumo da informação. Então, eu posso editar, posso ajustar isso sem nenhum inconveniente. Então, bem, eu acho que eu já não tenho muito tempo, então ainda ficam algumas perguntas. Essa é apenas uma passagem rápida para mostrar essa ferramenta e mostrar a intenção de trabalhar com outros softwares qualitativos, visto que às vezes nós temos a ferramenta, fazemos a transcrição, mas depois, de repente, o que nós podemos fazer com essas transcrições? Então, bem, a ideia era apresentar algumas opções nesses dois softwares para que vocês pudessem trabalhar ou ter uma noção do que fazer depois com essas transcrições. Saibam que tem mais possibilidades e outras coisas que fazer, então essas são apenas algumas coisas. Eu estou atenta para as perguntas. Cleverson perguntou sobre diferenças entre AmberScript e outras. Dentre as que eu trabalhei, as diferenças são mais técnicas, como, por exemplo, como fazer edição, como funciona o dicionário, como incluir palavras nos dicionários, diferenças nas formas de fazer uma transcrição massiva de áudios e vídeos, diferenças nos formatos, outras ferramentas podem ter pode trabalhar com outros formatos do que aqueles incluídos por AmberScript. Temos essa ferramenta da inclusão dos dialetos, como por exemplo, no espanhol nós temos muitos dialetos, então a AmberScript conta com esses dialetos, tem essa inteligência artificial que realiza esse processo de identificação. Então, de certa forma, ele vai se adequando para reconhecer essas diferenças. Então, bem, é uma resposta geral, Cleverson, no sentido de que não temos ferramentas boas ou ruins, mas apenas diferentes e, no geral, bem, são ferramentas úteis para transcrição automatizada. E todas têm prós como economizar o tempo, facilitar os processos. Não precisa que muitas pessoas estejam voltadas para fazer essa transcrição manual, mas que essa ferramenta possa ajudar nesse sentido. Vocês vão poder fazer edição, revisão, então todos esses são os prós, digamos assim. Uma das principais coisas de AmberScript é que ela tem vários formatos de carregamento, para carregamento e exportação também.
as opções de exportação. Você pode escolher, por exemplo, se você quer com marcador de tempo, sem marcador de tempo, e toda essa questão de poder grifar, editar alguns trechos, enfim. Também no caso de vídeos, poder assistir o vídeo ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a revisão, tudo isso eu acho sumamente importante. Eu acho que não temos mais perguntas. Eu gostaria de lembrar que nós vamos deixar um questionário no final. É muito importante que vocês participem desse questionário. É voluntário, mas é muito importante, pois ali nós podemos entender quais são as temáticas que vocês gostariam de abordar em relação a esse assunto, coisas que vocês não viram sobre Amber Scripts, ou se vocês estão interessados numa determinada apresentação. É importante que vocês possam responder a esse questionário justamente para falar isso. Cleverson, você pode fazer essa compra de Amber Scripts diretamente conosco. Nós oferecemos preços diferenciados, é inclusive mais econômico do que vocês comprarem isso diretamente no site da Amber Script. Então, fale conosco, nos envie uma mensagem, nós estamos aqui a postos para atender você. Então, vocês podem escrever para esse e-mail que eu deixei aqui, em treinamentos@softwareshop.com ou jessica.guzman@softwareshop.com. Bem, eu acho que alguns já estão se despedindo. Então, bem, agradecemos a participação de todos. Obrigada pela presença de vocês e continuem acompanhando sempre os eventos que realizamos semanalmente, de tal forma que vocês possam ter uma orientação, conhecer outras ferramentas e também ter uma diretriz sobre como utilizar essas ferramentas especializadas no seu dia a dia. Agradecemos, então, por responderem à pesquisa e desejamos a todos vocês um excelente dia. Muito obrigada. E muito obrigada, Lissa e Georgina, que interpretou esse evento para o português. Obrigada, Jéssica. Para obter mais informações sobre o software ou tópicos relacionados, não hesite em entrar em contato no e-mail em treinamentos@softwareshop.com.